não aceite a opinião de quem não construiu nada, ou não caia na lábia de quem não construiu nada. E eu acho esse ditado ele meio batido, porque hoje a gente já tá meio macaco velho, né? Então a gente já sabe que a pessoa que tá ali falando um monte de coisa que de repente não fez metade do que ela tá falando, ela não tem muita moral, então a gente acaba realmente não dando muita atenção. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é justamente o olhar para quem construiu algo, ou para quem está em construção. E aí eu reformularia essa frase para cuidado para não se confundir com a construção dos outros. Eu usei esse exemplo hoje com uma paciente que a gente estava falando sobre desenvolvimento, sobre família, sobre trabalho. E aí, muitas vezes, eu usei um exemplo com ela que eu uso muito, que meu marido vai ficar orgulhosíssimo, que é sobre construções e o quanto, às vezes, construir uma casa com piscina é diferente, na verdade, às vezes não, é totalmente diferente de construir uma casa com piscina e uma casa sem piscina. O investimento financeiro, de tempo e o pós-obra, porque eu brinco, o meu marido sempre brinca que a gente fala que a gente quer uma casa na piscina, né, eu e as meninas, porque a gente não tem noção de nada, e aí ele fala, mas vocês sabem, né, que a gente vai adicionar um gasto, que vai ter alguém que vai ter que cuidar da piscina, enfim. E aí a gente fala, não, mas a gente quer uma casa com piscina, então a gente sabe que vai ser algo a mais e que esse algo a mais vai ter um investimento a mais também da nossa parte. Mas estamos dispostos a bancar essa construção. E aí, às vezes, você tá lá construindo sua vida bem feliz e faceira e se depara com a construção do outro. E aí você começa a se questionar. Para algumas mulheres, esse questionamento vem ali pelos 35 anos, 37, 40, depois dos 40, a gente começa a se questionar, começa a questionar as nossas escolhas até ali, a nossa construção até ali. Então, que tipo de mãe você se tornou, que tipo de profissional se tornou. É muito comum, inclusive, hoje, no momento em que vivemos atualmente, que as pessoas deem um 360 na carreira. A transição de carreira, ela tá cada vez mais algo natural, né? As pessoas estão cada vez mais buscando outras coisas. Eu sempre falo para as minhas pacientes ou para quem eu converso que é assim, nós fazemos isso de uma forma natural hoje, porque hoje nós entendemos a importância dos nossos valores, nós entendemos a importância daquilo que a gente está construindo e que vira e mexe, esses valores deixam de fazer sentido porque estamos construindo uma nova vida. Então, aquela Tati que era solteira é diferente da Tati que era só esposa do Bruno, que é diferente da Tati que é esposa do Bruno e mãe das meninas, que é diferente da Tati que é esposa do Bruno, mãe das meninas, psicóloga, que é diferente da Tati, mãe das meninas, esposa do Bruno, psicóloga e proprietária do Mood Terapêutico. Então, tudo isso influencia nas escolhas que eu vou fazer na minha vida. Então, há um ano atrás, eu não tinha uma coleção de bonés, eu não trabalhava com venda de bonés e outros itens. Então isso não fazia parte daquilo que eu planejava na minha carreira. Agora faz. Então, tudo que eu for fazer agora vai ser pensando nisso. Mas pensa se eu tô lá construindo a minha carreira e olha aquela pessoa que começou a trabalhar como influencer na internet. E eu falo, cara, eu quero fazer isso. Eu quero ser influencer. Tá, mas eu tô como psicóloga, eu tô vendendo bonés, eu tô cuidando das meninas, tenho meu esposo, eu tenho que cuidar de mim. Então, peraí. Eu comporto essa construção hoje? Eu dou conta de bancar essa construção? Eu dou conta hoje de fazer a manutenção depois que toda esta casa ficar pronta? Aquela coisa, né? Você pensa numa casa maravilhosa, cheia de cômodos, cheia de quartos, e aí depois, aquele meme, tem o meme, quem que vai limpar tudo isso aqui depois? E aí tá, eu vou limpar, ou não, eu vou contratar alguém para limpar. Então tudo isso precisa ser pensado. Por isso que eu falo, eu acho que o clichê correto seria cuidado com a construção dos outros. Cuidado com conselhos de pessoas que estão construindo algo completamente diferente do que você está construindo. É óbvio que uma pessoa que não corre, ela não vai entender o porquê você quer correr 21 quilômetros. E é óbvio que ela vai te dar conselhos e dicas sobre não fazer isso. Então, é melhor você conversar com pessoas que fizeram ou estão dispostos a fazer essa mesma construção que você. Assim como é óbvio que uma pessoa que está vivendo sem filhos, que não quer ter filhos, vai ter uma construção completamente diferente da pessoa que decidiu ter filhos.
O importante é que você entenda o porquê você está construindo o que você está construindo, o que você quer construir e, principalmente, você dá conta dessa construção. E se isso for muito difícil para você fazer sozinho, eu te aconselho a fazer um bom processo terapêutico que vai te guiar por essa caminhada, para que você tenha mais clareza, para que você consiga caminhar de acordo com aquilo que faz sentido para você, sem se confundir com as construções alheias. Combinado?